Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que a luz, o sol, a vida de Deus ilumine o seu domingo. Seja um dia abençoado na presença de Deus para você e para sua família. Este é o primeiro domingo do mês de junho. Isso mesmo, estamos quase na metade do ano. Quando terminar esse mês, estaremos chegando à metade do ano de 2024. Sei que passamos por muitos desafios nessa primeira metade do ano, mas temos a certeza de que o Senhor está conosco e a vitória vem junto com as dificuldades. Então, logo ali adiante poderemos dizer que o Senhor proveu tudo o que foi necessário nesse ano. Quero hoje, nesse domingo, incentivar também você a participar na sua igreja, na sua comunidade, das reuniões da Santa Ceia. O primeiro domingo do mês, na maioria das igrejas, é o momento em que se celebra a Santa Ceia, onde nós comemos juntos o pão, o cálice, Participamos ali do corpo e do sangue do Senhor até que Ele venha. Esse é o mandamento do Senhor. Então não fique de fora, envolva-se na sua comunidade, na sua igreja, participe. Quem é aqui de Novo Hamburgo, hoje à noite às 19 horas, temos uma grande reunião de Santa Ceia, reunião da família. Queridos, vamos ler o Evangelho de João, capítulo 21. No versículo 1 em diante, nós temos, no último capítulo do Evangelho de João, uma passagem muito inspiradora para nós. Nós sabemos que aqui Jesus já havia morrido na cruz, já havia ressuscitado, e ele estava aparecendo de tempos em tempos aos discípulos. E diz assim: depois disto, tornou Jesus a se manifestar aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, que é chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também vamos nós contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada conseguiram pescar. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. E perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lancem a rede à direita do barco, e vocês encontrarão. E assim fizeram, e já não conseguiam puxar a rede, de tão grande que era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, vestiu-se com suas vestes, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. E disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E, não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. E disse-lhes Jesus: venham e comam. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu. E de igual modo tomou também o peixe. E já era essa a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Me chama a atenção de que forma maravilhosa Jesus escolheu
novamente aparecer aos discípulos. Porque Pedro, Tiago e João, que estavam ali, eram homens que eram pescadores antes de ser chamados por Jesus. E eles foram chamados por Jesus na beira de um mar como esse, 3 anos antes, por meio de um milagre muito semelhante. Eles haviam pescado a noite toda e não haviam conseguido, encontrar nenhum peixe. E Jesus fez o milagre da multiplicação dos peixes, da pesca maravilhosa, muito semelhante a esse. Talvez você até tenha confundido quando eu estava lendo. Não, aquele outro milagre foi no início do ministério de Jesus. Foi quando ele conheceu o Pedro, o Tiago e o João. Eles estavam pescando. Passaram a madrugada inteira. Jesus pediu o barco emprestado para que pudesse pregar em cima do barco. Eles emprestaram e depois da pregação, Jesus disse a mesma coisa. Vão um pouco mais para dentro e lancem a rede. E eles não acreditavam que haveria peixe, mas Pedro disse, sob a tua palavra eu vou lançar a rede. E quando ele lançou, fez uma grande pesca que precisou de 2 barcos. Encheu 2 barcos com os peixes daquela lançada. Por que Jesus realiza o mesmo milagre de uma forma muito semelhante agora? Porque Jesus queria trazer à memória de Pedro toda a história do que ele já havia feito. Jesus queria dizer para Pedro, para Tiago, para João, para os discípulos, que ele continuava com eles. Mesmo depois de ter morrido e ressuscitado, ele continuava da mesma forma presente e que os seus milagres, os seus sinais, a sua provisão, o seu sustento continuaria acompanhando eles. Jesus estava querendo dizer, ei, aquela vez lá no passado eu vi o teu sofrimento, eu te ajudei, mas hoje ainda eu sou o mesmo. E eu continuo vendo o teu esforço e eu nunca vou te desamparar. Às vezes nós ficamos lembrando dos milagres que Deus já fez na nossa vida lá atrás, lá no início da nossa conversão, lá quando conhecemos a Jesus. E tratamos isso como algo tão especial, porém, às vezes esquecemos que o mesmo Jesus está conosco hoje. O mesmo Jesus que lá no início nos acompanhou, está conosco hoje, nas nossas lutas de hoje, nas nossas dificuldades de hoje, nos desafios que se levantarem no dia de hoje. Jesus está conosco. Jesus queria se mostrar de uma forma que lembrasse os discípulos de tudo que passaram e também dar o recado de que ele continuaria cuidando deles. Deus sabe o que você precisa. Deus sabia lá no passado, mas Deus também sabe hoje. Que tal hoje lançar diante de Jesus as suas necessidades? Que tal hoje lançar diante de Jesus aquilo que você precisa? Quem sabe você tem pescado há um bom tempo, você tem se esforçado para mudar uma situação que você não consegue. Que tal entregar isso aos pés de Jesus e dizer, Senhor, me diga o que eu devo fazer? Porque nas 2 vezes a grande pesca veio pela obediência. Que Jesus disse, faça isso. E eles fizeram. E quando fizeram, obtiveram um grande resultado. Assim também, quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós estendemos as nossas redes e obedecemos a Deus, nós colhemos o resultado. E o resultado são bênçãos sem medida, porque Deus nos supre, nos cuida, nos abençoa. Deus nos sustenta. Amém? Que tal eu e você, hoje, colocarmos diante de Deus as nossas pescas frustradas, os nossos esforços que foram inúteis e pedirmos que o Senhor nos mostre aonde está a solução, que o Senhor nos dê a resposta, que o Senhor nos dirija, porque Ele está vivo, Ele está conosco. Ele não é uma história ou uma lembrança apenas. Jesus é Deus vivo. Amém? Querido Deus e Pai, neste domingo queremos trazer diante do Senhor, primeiramente, a memória de tantas coisas boas que o Senhor já fez por nós. Enaltecemos o Teu nome.
glorificamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és Deus fiel, Deus presente. Na nossa história, o Senhor já se manifestou tantas vezes na nossa vida. Tantos livramentos, tantas curas, tantos milagres, tantas provisões. O Senhor é um Deus fiel, um Deus bom. Oh Deus, muito obrigado porque Tu tens cuidado de nós. Porém, Senhor, hoje ainda temos aflições, necessidades, situações da qual precisamos que o Senhor intervenha ao nosso favor. Pedimos hoje, Senhor, mostra-nos aonde lançar a rede. Mostra-nos aonde, Senhor, está a solução. Dá-nos a resposta, Senhor. Faz de novo os Teus milagres em nossa vida. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Que tal gastar aí 5 minutinhos do seu domingo compartilhando esse áudio do devocional, enviando para pessoas que você ama, para que elas também possam desfrutar dessa presença de Jesus com elas. Um grande abraço e até amanhã.